Olha, grande dia hoje, um dia histórico. O Lula acaba de ser inocentado no seu último processo. A gente tem que lembrar que no ano passado o Supremo Tribunal Federal considerou o Sérgio Moro como um juiz ladrão, ele oficialmente um juiz ladrão, e aí os processos do Lula na Lava Jato foram caindo um a um. Mas faltava um processo, que não era da Operação Lava Jato, era da Operação Zelotes, que é uma operação que era um braço da Lava Jato, que foi feita só para tentar prender o Lula. Inclusive tem um livro que foi lançado pela esposa de uma das vítimas da Operação Zelote, em que ela conta que o marido dela ficou preso e ele só seria solto se ele delatasse o Lula, com ou sem provas. A senha era falar o nome do Lula, tem até um livro explicando tudo isso e tudo mais. Aí, olha só, sobrou essa operação porque o juiz não era o Sérgio Moro, sobrou esse processo contra o Lula. E hoje, o ministro Ricardo Lewandowski, que é o craque do STF, ele decidiu que os procuradores na Operação Zelotes foram parciais contra o Lula. Ele usou as mensagens da Operação Spoofing, as mensagens capturadas pelo hacker Walter Delgatti Neto, que mostravam que os próprios procuradores da Operação Zelotes, junto com os procuradores da Lava Jato, sabiam que o Lula era inocente, mas continuaram o processo só para perseguir o Lula. Então, o processo agora foi suspenso, foi anulado pelo Lewandowski, o que significa oficialmente que o Lula está inocentado no seu último processo. Hoje, o advogado do Lula vai poder abrir um champanhe, tomar uma cervejinha, enfim, comemorar, porque não tem mais trabalho para ele quanto ao Lula. Vai ter que trabalhar para outros clientes, porque com o Lula ele ganhou todas. Cristiano Zanin ganhou todos os processos. É isso, grande dia hoje. Eu vou te explicar o processo, vou até ler a mensagem dos procuradores da Lava Jato para você ver o tamanho do crime que esse pessoal cometeu contra o Lula e contra o Brasil. Eu vou te explicar qual era o processo. Era o processo dos caças Gripen, qual que era a acusação contra o Lula. E eu só estou esperando para ver quantos minutos o Jornal Nacional vai dedicar à notícia de que o Lula foi inocentado, porque o Jornal Nacional fez mais de 15 reportagens em dias diferentes acusando o Lula de ter roubado dinheiro na compra desses caças. Agora, quantas reportagens vai fazer e de quantos minutos para anunciar que ele foi inocentado? Comenta aí quantos segundos você acha que o Jornal Nacional vai dedicar. Enquanto você comenta, eu peço que se você não é inscrito ainda no canal, embaixo do vídeo tem um botão inscrever. Clica nele e pronto, você vai estar fortalecendo a oposição ao governo Bolsonaro, que aqui a gente faz oposição ao Bolsonaro todos os dias. Então se você é fora Bolsonaro, se você é Lula 2022, inscreva-se aqui no Plantão Brasil. A guerra política, a guerra eleitoral já começou. Os bolsonaristas não param de disseminar fake news. Você vai no Telegram lá da Beaquices, é só fake news contra o Lula, contra o Lula. Tá tendo guerra no mundo, mas eles esquecem tudo disso, tudo que tá acontecendo, só pra disseminar fake news contra o Lula. Você vai no Twitter, no Instagram da Carla Zambelli, é só fake news contra o Lula. E eles vão usar, em véspera de eleição, muito dinheiro roubado, que o governo Bolsonaro tá roubando, pra disseminar mais fake news ainda. Então eu peço que você se inscreva aqui no canal, inscreva-se também nos outros canais de esquerda, e no primeiro comentário deixa minhas redes sociais pra você também seguir lá. Que quanto mais inscritos e mais seguidores, mais a gente consegue levar verdade pras pessoas, pra gente quebrar no meio as mentiras desses malditos bolsominions. Agora, e também da Lava Jato, de todos esses. Agora, vamos falar sobre o processo do Lula. Olha só, lá atrás, no governo Sarney, olha só, lá atrás, o governo brasileiro decidiu que precisava renovar sua frota de caças. Olha só. Aí passou o governo Sarney, passou o governo Collor, Itamar. No governo Fernando Henrique Cardoso fizeram uma consulta para a Força Aérea Brasileira, para que eles começassem a escolher que tipos de caça que o Brasil precisava. Se eram caças para combate aéreo, se eram caças apenas para vigiar as fronteiras, que tipo, de qual empresa, ok. Aí começou lá atrás no governo Fernando Henrique. Aí chegou o governo Lula e a Força Aérea Brasileira começou com as suas diretrizes para escolher os caças. Em 2014, o governo Dilma fechou a compra dos caças suecos, caças Gripen, que são da empresa Saab. Na época, eu lembro disso, isso foi entre 2008 e 2014, falou-se muito sobre essa compra de 36 caças. Por quê? Porque a Boeing, que é uma empresa norte-americana, estava querendo vender esses caças para o Brasil. Inclusive a Hillary Clinton veio ao Brasil em 2010 e pressionou o governo Lula a comprar os caças da Boeing sem nem consultar os militares, assim, compre os nossos aqui. Inclusive, a presidente da Boeing no Brasil foi embaixadora dos Estados Unidos no Brasil durante o comecinho do governo Lula, que eles estavam pressionando para que o Brasil comprasse os caças americanos e desse bilhões de dólares para os Estados Unidos por caças que não eram os melhores para o Brasil. Ok. Aí no governo Dilma, a Dilma ficou entre caças franceses e caças suecos. Os caças franceses eram melhores para luta aérea, o que está acontecendo lá, por exemplo, na Ucrânia, de caças, um indo atrás do outro, tudo mais, enfim, guerra no ar. Só que o Brasil não tem guerra aqui, não tem guerra, então o Brasil não precisava tanto desses caças. Segundo
Força Aérea Brasileira escolheu, não foi a Dilma, não foi o Lula, foi a Força Aérea. Os melhores eram os caças Gripen porque eles são mais rápidos. Eles não são os melhores para luta aérea, mas eles são os melhores para tomar conta das fronteiras no Brasil. E é isso que o Brasil precisa, tem muitas fronteiras, e o Brasil precisa disso para vigiar as fronteiras, para coibir o crime. Aí, escolhido os caças, foi fechado o contrato e o governo Dilma comprou os caças. Aí chegou a Operação Zelotes e chegaram esses procuradores criminosos e disseram que o Lula, ele cometeu tráfico de influência. Segundo os procuradores da Operação Zelotes e da Lava Jato, porque eles fizeram juntos a denúncia contra o Lula tinha recebido uma carta do então primeiro-ministro da Suécia, e veja bem, ele nem era primeiro-ministro ainda quando enviou a tal carta para o Lula, e esse primeiro-ministro da Suécia pediu para o Lula um favor. Por favor, compre os nossos caças, não compre os dos Estados Unidos e não compre os da França, compre aqui os da Suécia. Tá. E aí, segundo a Lava Jato, essa carta era uma prova de que teve tráfico de influência e foi o Lula quem convenceu a Dilma a comprar os caças suecos. A Operação Zelotes, os procuradores criminosos, não escutaram nenhum dos militares da Força Aérea Brasileira, que foram quem escolheram os caças, não verificaram as notas técnicas, nada. E o pior, a tal carta do primeiro-ministro da Suécia não fazia sentido porque no dia em que a tal carta teria sido enviada, ele não era ainda primeiro-ministro da Suécia. Então, como é que o Lula ia atender um pedido do primeiro-ministro que nem era primeiro-ministro ainda? E a segunda parte mais importante é que eles não tinham a carta. Eles falaram, ele mandou uma carta pro Lula, cadê a carta? Não tem. É isso, eles inventaram uma carta para poder fazer uma denúncia contra o Lula e contra mais 2 pessoas por tráfico de influência, lavagem de dinheiro, e aí saía na grande mídia, capa do Estadão, capa da Folha, Jornal Nacional, William Bonner com aquele duto saindo pelo cano assim, saindo muito dinheiro, lembra de um esgoto assim, falando, olha, propinoduto, olha, o Lula roubou dinheiro na compra dos caças, foi. Aí o William Bonner fala com aquela cara séria, olha, foram os crimes de tráfico de influência, os crimes de peculato e de lavagem de dinheiro. Aí todo mundo falava, caramba, que corrupto. Pois bem, tudo mentira. Isso é um problema, tudo mentira. Eu vou ler para você uma mensagem dos procuradores da Lava Jato que vazou na Vaza Jato sobre o caso dos caças Gripen. Olha só, procurador Orlando da Lava Jato, que era o Orlando da Lava Jato de São Paulo, num grupo em que estavam procuradores da Lava Jato de São Paulo, de Brasília e de Curitiba. Olha o que falou Orlando. Sobre os caças. Nada de anormal na escolha. Já inocentou o Lula. Aí fala, tinha escolha normal, mas dentro da aeronáutica a questão foi vista mais como uma opção política, justificável em razão da transferência de tecnologia. O Brasil comprou os caças Gripen e a empresa sueca Saab se comprometeu a ensinar o Brasil como fazer essa tecnologia, para que depois a Embraer possa fazer a manutenção dos caças e o Brasil possa até desenvolver caças com essa mesma tecnologia. Olha só o bom negócio. Tá, aí ele prossegue o procurador. Não correu boato sobre a escolha. Houve um upgrade no equipamento depois de fechado o contrato, no valor aproximado de 1 bilhão. O detalhe é que uma empresa brasileira foi contratada para auxiliar na implementação dos programas, transferência de tecnologia, etc. Mas o boato aí é que tinha favorecimento para filho de brigadeiro, coisa nem ligada ao Lula. Aí fala, a questão, entretanto, foi investigada e arquivaram a questão. O procurador da Lava Jato, num grupo com os procuradores da Zelotes e outros procuradores da Lava Jato dizendo nada de anormal e ainda explicando porque não tem nada de anormal e falando o Ministério Público Federal já investigou e já arquivou. O que fazem os procuradores da Zelotes? Adivinha o que eles fizeram depois disso? Apresentaram a denúncia contra o Lula. E o pior, depois pela Vaza Jato ficou provado que primeiro eles enviaram o arquivo da denúncia contra o Lula para que os procuradores da Lava Jato, que nem tinham nada a ver com o caso, porque o caso era nas Zelotes, analisassem a minuta da denúncia que seria apresentada contra o Lula para eles fazerem suas considerações. Tira isso aqui, adiciona aquilo ali. E aí eles foram fazendo e apresentaram ali a denúncia contra o Lula. Aí virou processo e aí o processo começou a correr. Só que tem uma coisa, quando o Ministério Público apresenta a denúncia, aí sai matéria na mídia. Primeiro, quando eu estou investigando, sai matéria na mídia. Aí quando abre o inquérito, de novo, matéria na mídia. Aí quando eu encerro o inquérito, mais matéria na Globo. Aí quando apresenta a denúncia, mais matéria. Quando o juiz aceita a denúncia, mais reportagem. Aí, olha o tanto de reportagens só com acusação. Aí no final as reportagens sempre falavam assim, olha, os advogados, a defesa do ex-presidente Lula disse blá blá blá, com aquela voz séria do William Bonner, que dá a entender, a defesa ali do bandido, não vamos nem escutar. É isso. Aí, olha só, depois de tudo isso, chega o ministro Lewandowski, pega essas mensagens
que provavam que os procuradores já sabiam que o Lula é inocente, e não apenas ele suspende o processo, ou seja, está arquivado, o Lula foi inocentado, como ele deu um esporro nos procuradores, mas é aquelas que eles podiam ter ido dormir sem essa, porque ele falou, ficou clara a parcialidade dos procuradores, ficou claro que os procuradores sabiam que não tinha crime, ficou claro que o que os procuradores queriam era, ele não usou a palavra perseguir, mas ele usou uma palavra mais ou menos equivalente a perseguir no juridiquês, para dizer que eles queriam, na verdade, perseguir, causar constrangimento ao Lula. E pronto, Lewandowski inocentou o Lula. Agora tem uma coisa que ficou na minha cabeça. Esses procuradores são todos pagos com dinheiro público. Eu e você pagamos o salário desses vagabundos. Aí olha só que coisa, eles são pagos com dinheiro público e não é pouco não. O procurador custa quanto para os cofres públicos? 40, 50 mil por mês? Aí você vai falar, Thiago, mas não ganham tanto. Não ganham tanto, mas quanto eles custam aos cofres públicos, que é o salário deles, mais impostos, mais benefícios, mais um monte de coisa que é gasto para que esse procurador tenha o emprego dele. Agora imagina quantas horas de trabalho por meses e meses e meses, pagos com o nosso dinheiro, esses procuradores não gastaram, não desperdiçaram, enquanto eles podiam estar investigando algum criminoso real, mas não, eles estavam simplesmente perseguindo Lula. Quer dizer, quantos milhões de reais de dinheiro público não foram jogados no ralo, pagando o salário de vagabundo que, em vez de fazer o trabalho que tinha que fazer, estava querendo apenas perseguir o Lula para agradar lá os norte-americanos. Quantos? Aí, quando eu falo aqui, eu faço vídeos aqui analisando sobre a guerra, eu falo, gente, não confie no Globo News, que deve ser chamado de OTAN News, não confie na cobertura da grande mídia, porque eles mentem. E eles mentem, e eu até usei aqui o exemplo, da mesma maneira que eles mentiram na Lava Jato e que eles já condenavam o Lula. Por quê? Porque isso tudo era uma coisa orquestrada, uma grande ação midiática que era para dar o golpe na Dilma, com o apoio do Sérgio Moro, com o apoio de todo mundo, do tal do Grande Acordo Nacional. Mas só foi possível o tal do Grande Acordo Nacional porque a grande mídia embarcou nessa e ligou sua fábrica de mentiras por anos e anos e anos, condenando Lula, condenando a Dilma, condenando tudo que era petista e só dando espaço para as acusações, como se tudo que o Ministério Público falasse fosse verdade absoluta. E aí, o que aconteceu? Esse processo de demonização do PT levou ao golpe do Brasil, levou a 115 milhões de pessoas passando fome hoje, não passando fome, mas em insegurança alimentar, não sabe quando vão comer a próxima refeição, desemprego recorde, economia completamente dilacerada e a continuidade do golpe foi colocar um presidente que é um pateta, que é o Bolsonaro. E pateta é uma palavra até bonitinha, com todo respeito ao pateta, porque na verdade o Bolsonaro é um assassino neonazista, é isso que ele é. E aí esse presidente foi colocado ali, escolhido a dedo para quê? Para que ele privatizasse o que sobrou do Brasil e destruísse completamente a economia. A única parte do plano do Departamento de Estado norte-americano para o Brasil, que era o golpe e tudo mais, a única parte que foi um ponto fora da curva foi que o Bolsonaro, quando ele chegou, ele não implementou a agenda neoliberal que ele prometeu em campanha. Que ele tinha prometido 70 privatizações, ou seja, entregar tudo que o Brasil tem, e ele tinha prometido destruir completamente os direitos trabalhistas, previdenciários, reforma administrativa e reforma tributária e tudo mais, para engessar o Brasil de maneira que demoraria 15, 20 anos para o Brasil voltar a ser um país mais ou menos soberano, ou seja, o Brasil ficaria numa condição completamente sem saída. O único ponto da curva foi que o Bolsonaro, que é um grande mentiroso, mentiu para todo o mercado financeiro, foi eleito com grande apoio da grande mídia e não implementou completamente a agenda neoliberal que ele mesmo tinha prometido. Ele descumpriu a promessa. Por isso que hoje você vê boa parte da grande mídia, dos investidores, boicotando o Bolsonaro, falando mal do Bolsonaro também. Por quê? Porque eles foram traídos pelo assassino, foram confiar num neonazista assassino, se ferraram. Foi o único ponto fora da curva, mas Bolsonaro, na questão de destruir a economia do Brasil, de destruir completamente o Brasil, isso ele tá fazendo muito bem. Porque isso ele sabe fazer, destruir o país. Agora, Lula inocentado no seu último processo, o Cristiano Zanin, advogado do Lula, meus parabéns por toda a garra, viu, Cristiano Zanin, vai poder tirar umas férias, que processo do Lula já não tem mais. Esse foi o último, não, infelizmente, felizmente não vai mais ter vídeo aqui no Plantão Brasil, felizmente, porque não vai mais ter vídeo aqui no Plantão Brasil sobre processos contra o Lula, porque não tem mais nenhum, que grande dia que é hoje. Aí eu falo, quando eu falava lá em 2019,
Antes da Vaza Jato, ó, comecinho do canal Plantão Brasil, só tinha pasto aqui no canal. Tinha 15, 20 mil inscritos aí no canal. Eu falava lá em 2019, eu falava, calma gente, as coisas demoram. O Lula vai ser solto, o Lula vai ser inocentado de todos os processos, vai dar tudo certo e o Lula será eleito. Mas a gente tem que lutar muito até lá. Isso depende da nossa luta. E ó, eu lembro que eu li os comentários aqui, eu fazia um vídeo, eu lia centenas de comentários falando, Thiago, vão matar o Lula na prisão, você acha que o Bolsonaro vai deixar o Lula ser solto? O STF não quer, Thiago, não, o Lula vai ser condenado de novo, o golpe contra o Lula tá só começando. Eu falava, calma gente, calma, as coisas estão virando, o jogo virou. Olha aí, tá aí o resultado, Lula inocentado do último processo, comenta aí, grande dia. Olha aqui, eu vou mostrar nosso carro de som denunciando o Bolsonaro lá no interior do Paraná, Palmeira é o nome da cidade. Aqui um trecho, ó. Quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, no primeiro comentário deixa Pix, PicPay, também deixa as minhas outras redes sociais, peço que você se inscreva lá também, e na descrição tem os outros dois canais, Cortes do Thiago dos Reis e Thiago dos Reis, peço que você se inscreva lá também.